Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e o Senhor é aquele que faz tudo por nós. O Senhor é aquele que nos cuida, aquele que de verdade nos ama. Então, Paizinho Santo, ajuda-nos que possamos retribuir ao Senhor tudo que o Senhor faz por nós, e que possamos ser chamados de filhos obedientes. Abençoa meus irmãos que estão no Facebook, abençoa meus irmãos que estão pela rádio, e aqueles que vão ouvir pelo YouTube. Fala com cada um de nós, Pai. Que teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez. Por isso te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Semana passada, eu só vou mencionar para você o que nós falamos na semana passada, tá? Semana passada, nós falamos aqui, né? Ela disse, não, fiquei sem internet, estou nas montanhas. Uau! Mas qual montanhas que a senhora está, Manice? Semana passada falamos o seguinte, ó. Que por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais envolvida com ele e o aceita facilmente na sua vida. Falamos sobre isso. Hoje, vamos falar sobre o que acontece quando não damos ouvido à voz do Espírito Santo. O que acontece? Você vai ver o que acontece quando nós não damos voz, melhor, não damos ouvido à voz do Espírito Santo, né? Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Já expliquei agora há pouco. O Espírito Santo não é um nome, como muitas pessoas aceitam o Espírito de Deus, né? Não, o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. E ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Entendeu? Então ele trabalha hoje na Terra, como sempre trabalhou, desde o início da criação do mundo. A Bíblia diz, Espírito Santo, ok. Beleza, Deus abençoe, viu? Ó, passa pro povo aí a rádio, viu? O site da rádio aí, viu, Manice? O povo nos assistindo aí. O Espírito Santo sempre trabalhou desde o início do mundo. Para você ver que Deus, que Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, Ele sempre esteve na face da terra. Ou melhor, na face do abismo. Era águas, não tinha nada. E diz que Ele pairava, Ele estava aí, que Ele estava olhando. Ele já sabia tudo, ele já sabia tudo como ia fazer. Então é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é qualquer coisa. E nós que somos crentes, e nós que dizemos que somos pentecostais. O que é ser pentecostal? Ser pentecostal é aquele que se deixa ser levado e movido pelo poder do Espírito Santo. Que foi o que aconteceu lá no Pentecostes. Lembra? Lá em Jerusalém, com os apóstolos. Nós somos originários daquele movimento lá, que lá não foi um movimento. Lá foi a manifestação do poder do Espírito Santo. Hoje existem alguns movimentos por aí. Já existiu, hoje já parece que não tem mais. Agora parece que acabou de vez mesmo. Que não, isso não é avivamento. Avivamento é outra coisa. É quando as pessoas são usadas diretamente pelo poder do Espírito Santo e acontecem milagres, prodígios, maravilhas, salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, orando e Jesus batizando. Isso é o verdadeiro avivamento. Mas hoje, lamentavelmente, estamos longe disso. O que nós estamos vivendo hoje, lamentavelmente, é a apostasia. É a falta de crer nas coisas de Deus. É falta de obedecer porque não crê nas coisas de Deus. Naquilo que Deus já determinou. É o que estamos vivendo hoje. Apostasia. Então tem sido muito difícil para nós, hoje, né, estarmos num culto. Porque às vezes a gente fica até constrangido de dar um aleluia, um glória a Deus, porque o povo está tudo assistindo. Aí de vez em quando um ou outro bate uma palminha assim meia fraca, aí o pastor diz lá na frente, pô, se é para Deus, bate mais forte. Não é assim que acontece? Então, nós vamos ver hoje, né,
nós vamos ver hoje algo interessante aqui. E eu quero que você preste bastante atenção. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, é muito importante. Que pelo menos eles vão ficar ouvindo também e vão poder ver, né, o que nós estamos comentando aqui. Porque aqui não é pregação, aqui é estudo bíblico. Aqui nós damos estudo bíblico. Eu não vou dizer que você vai ser abençoado, porque você já é abençoado, independentemente de como você está vivendo com Deus ou para Deus. Deus já te abençoou, tem te dado, tem te protegido, tem te guardado, tem te dado saúde. Você já é um abençoado. Agora, você quer ser mais abençoado? Aí eu faço a outra pergunta. Então obedece a palavra de Deus. Aí é diferente. Aí as pessoas se espinham, né? Mas vamos aqui. Você sabe o que acontece quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo? Vão acontecer algumas coisas. Vou te dar um exemplo que veio na minha mente, eu vou te dar esse exemplo. Não que seja isso, tá? O Espírito Santo. É um exemplo. Para você entender o que eu estou falando. Porque o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E ele sabe o que nós pensamos. É diferente. Mas para você ter uma ideia do que eu quero mostrar. Só para você ter uma ideia. De repente você tem um animal, seja um cavalo, uma vaca, um cachorro. Porque esses animais, quando você tem ele, você vê ele desde que nasceram, esses animais que eu citei, eles se tornam como família. Eles estão sempre ali com você. Mas se você começa a maltratar ele, ou ela, ou seja quem for, desse animal, o que vai acontecer com ele? Ele vai se afastar de você, ele vai ficar com medo de você. Não é assim? Existe esse cachorro chamado Pitbull, que é um cachorro que eu não gosto nem de ver a cara dele. Eu tenho medo desse cachorro, não gosto. Eles são esquisitos, atacam o próprio dono. Né? Então, o que acontece? O Espírito Santo, pode ser o meu irmão William Pessoa. É o William e uma pessoa, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Boa tarde. O quê? Estou de brincadeira com o William. O William é pessoa. O William é uma pessoa. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Eu sempre brincando com as pessoas, né? Mesmo aqui falando sério. Mas o que acontece? O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Como assim que ele mora dentro de nós? Isso a gente ouve falar já desde os primórdios tempos, né? Quando você aceita Jesus, que se faz o apelo, e você diz, eu quero aceitar Jesus, eu preciso de Jesus, o que acontece? O Espírito Santo automaticamente, ninguém vê. Só os céus e o inferno vê. Você leva uma marca do céu. Marcado. Daquele momento em diante, você passa a ser propriedade de Deus. Veja bem isso. Veja bem isso. Para quem está comigo na rádio, pela rádio vai poder ver o que eu estou falando, que eu já coloquei ali na tela, o que eu estou falando. Então o que acontece? Você é marcado, propriedade de Deus. Aí o que acontece? Aí o diabo se levanta contra você. Ele se levanta contra você. Para te derrubar. Porque você agora saiu das garras dele para viver para o Senhor Jesus. Servindo ao Senhor Jesus. E aí ele vai fazer de tudo para te tirar dali. Do lugar que você está. Então o que acontece? A única forma de que nós percamos essa alegria do Espírito Santo, porque ele se entristece, é o pecado. Se nós começamos a pecar, se nós começamos a desobedecer, se nós não damos ouvido à sua voz, se nós não obedecemos o que o Espírito Santo nos fala, sabe o que vai acontecer? Primeiramente ele vai ficar triste. Porque ele é uma pessoa. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele. É ele. Foi ele que te convenceu. Foi ele que me convenceu. O Espírito Santo. Que é o próprio Deus. Na terra. Deus é amante do homem, não tem jeito. E muitas pessoas não entendem isso. E querem viver da forma que querem e que estão vivendo hoje.
Hello? As coisas de Deus têm que ser dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Só que hoje nós não queremos fazer assim. Nós achamos que somos inteligentes, nós achamos que temos bons planos, nós achamos que temos boas ideias, e que somos capazes. E para que ouvir o Espírito Santo? Aí damos um passo ou dois e quebramos a cara, né? Essa que é a verdade. Aí quebramos a cara. Então o Espírito Santo ele se entristece quando nós deixamos de ouvir a sua voz. Quando nós deixamos de obedecer o que ele manda que nós façamos. E os mandamentos do Espírito Santo já estão aqui através da palavra. Deus mandou escrever e os homens inspirados por quem? O Espírito Santo. A Trindade. Fala de quem? De Cristo, salvação, desde o início da palavra. E aqui o povo hoje parece que não gosta de ler Bíblia. Não gosta de estudos bíblicos. Preferem cultos de avivamento, que não é de avivamento, é movimento, barulho. Gostam de campanhas, né? Mas não aprender, conhecer a palavra, ver aonde estamos caminhando, aonde estamos pisando, é um pouco mais difícil. Porque a palavra, ela confronta conosco. Elas batem de cara com a gente. Né? Ninguém gosta de apanhar. Principalmente se estiver errado. Aí a coisa pega. Então o que acontece? O Espírito Santo se entristece. É o primeiro acontecimento do Espírito Santo em nós, porque ele mora em nós. Ele se entristece. Presta atenção que eu vou ler aqui. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O dia do arrebatamento. Aqui está falando de selo, né? Selados. Selados é marcados. Existe o selo de quando você aceita Jesus, né? E também existe o selo da promessa, que é o batismo com o Espírito Santo. Que aí vem os sinais, falar em novas línguas, né? E aí vem os dons junto, porque o principal que aconteceu lá no Pentecostes não foi somente hablar ou falar em línguas. Não. Foi que aconteceu prodígios, milagres, e eles falavam em outros idiomas que era para poder evangelizar aquele povo que não era da sua região e que não falava o idioma deles. Deus fez um negócio espetacular e que muita gente se confunde com isso hoje. Mas vai fazer o quê? Mas quando você aceita Jesus, você é selado. Então, nós não podemos entristecer. E muitos hoje já têm o Espírito Santo triste dentro deles. Por enquanto, dentro deles. Triste. E se a pessoa pecar com o seu próprio corpo, então o Espírito Santo não fica. Porque ele não habita com o pecado. Ele não habita, ele é santo. Você está entendendo o que eu estou falando? E tudo começa por nós não darmos ouvido à voz do Espírito Santo. Que às vezes é pregado do púlpito. Pela boca de um pastor, de um evangelista, de um missionário, de uma pessoa que é usada por Deus lá. Tá aí. E a pessoa não dá ouvido. Não faz caso. Então o Espírito Santo começa a entristecer. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo começa a entristecer com as pessoas, com os crentes? As pessoas começam a esfriar na fé. Por isso que se torna apóstata. Deixa de crer no que cria. Não aceita mais o que ele cria antes. Ele não aceita. Tem pessoas que já ouvi várias pessoas dizem, não, pastor, está escrito na Bíblia isso. Mas os tempos são modernos. Peraí, e daí que os tempos são modernos? Mas a Bíblia é moderna. A Bíblia fala de ontem, de hoje e fala do futuro. Que coisa mais moderna que a Bíblia? Eu não conheço. Quem que pode mostrar o futuro para nós aqui? Só a palavra de Deus. E muitos não acreditam. Muitos não acreditam. Crentes que vão ao templo lá, na igreja, lá. Então o Espírito Santo vai se entristecendo. Está entendendo, irmão William? Isso é apostasia. Agora, se você prestar atenção e você olhar, estamos mais para apóstatas, não é próstata. Não.
Não estou falando de próstata, não. Estou falando de apóstata. É bem parecido as palavras, viu? Mas não é uma coisa com a outra, não. Os apóstatas. Porque vai deixando de crer, vai se esfriando, vem incredulidade. E nós estamos mais para ser apóstatas do que viver um avivamento. Porque avivamento é outra coisa, é um mover do Espírito Santo nas vidas. Isso é avivamento. Hoje, muitos estão mortos outra vez espiritualmente, sentados no culto. Foi o que o pastor, inclusive, domingo falou na igreja aqui. Tem muito crente sentado no banco da igreja, mas já está morto de novo espiritualmente. Já voltou a estar morto. Por quê? Não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo ela é terrível. E às vezes nos propõe coisas que nós nem pensávamos. Quando Deus falou comigo, que foi o Espírito Santo, que é Deus, para eu pôr essa rádio, na primeira fala eu desisti. Na primeira fala eu desisti, falando sério. Quando eu comecei a ver as dificuldades que me puseram na frente, eu falei, não, estou fora. Não. Não passou acho que uma semana para isso acontecer. Talvez uma semana, sei lá. Deus falou através de uma outra pessoa. Aí foi diferente. Não foi comigo direto. Foi com uma outra pessoa. E essa pessoa veio falar comigo. Então eu digo que o Espírito Santo ele fala. Agora, estamos dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo? Ou estamos prontos para ouvir a voz do Espírito Santo? Então ele entristece. E se você consegue entristecer o Espírito Santo, aquele fogo que é o Espírito Santo é uma pessoa, mas a sua forma originária do Espírito Santo é fogo. E muitas pessoas não sabem disso. A Bíblia não diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. É o Espírito Santo. É o que atua na terra. Eu falei agora há pouco sobre Ananias e Safira. Vocês lembram de Ananias e Safira nos apóstolos? Quando os apóstolos vendiam as propriedades e punham aos pés dos apóstolos, e eles compartilhavam as necessidades das pessoas, né? E Ananias e Safira fizeram lá aquele rolinho lá de bom brasileiro. Não foi? Lembra? E falaram, vamos tirar uma parte para nós, e vamos entregar uma parte, bibibi, bababá, aquele rolo, né? Como estão fazendo por aí. E quando foram entregar Pedro, o que Pedro falou? Por que vocês estão mentindo? Para o Espírito Santo. Ele não disse, por que vocês estão mentindo para mim? Ele falou, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Se vocês vendessem tudo e pusessem aqui, não seria de vocês? Não era a mesma coisa? Aí o Espírito Santo, que é fogo consumidor, que é o próprio Deus, os fulminou ali. Então está na palavra, gente. É que o povo não quer saber da verdade. E por não querer saber a verdade, que é não ouvir o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo e apagamos esse fogo do Espírito Santo em nós, principalmente aqueles que são passados pelo Espírito Santo, de ser movidos pelo Espírito Santo, de ser usado com dons espirituais. Ao contrário, nós estamos extinguindo este fogo das nossas vidas. E hoje as igrejas estão como estão. Irmão, esqueceu de dar uma glória a Deus. Irmão, dá uma aleluia, por favor. Irmão, bate palma. Irmão, dá piroleta. Irmão, faz isso. Sendo que se nós todos estivéssemos hoje ouvindo a voz do Espírito Santo, estivéssemos atentos a tudo o que ele falava, as igrejas seriam avivadas. Não precisa pedir avivamento. Avivamento não é para nos levar perto de Deus, como muitos pensam. Não. Avivamento é para ser usado pelo poder do Espírito Santo de Deus, como foi no passado, que haviam prodígios, milagres, participos do Espírito Santo, haviam curas, havia tanta coisa, mas já era ali o avivamento. Então hoje as pessoas estão mortas, extinguiram o Espírito Santo e querem fazer um avivamento para quê? Para se aproximar de Deus? Não. Para se aproximar de Deus hoje, nós temos que nos arrepender, nós temos que nos humilhar, nós temos que nos quebrantar e tirar todo o pecado, todo o mundanismo, tudo que atrapalha do mover do Espírito Santo de Deus em nós.
em nós. É o que está acontecendo hoje. Aí você vai num culto, traz um pastor de renome, e ele soa, tira o paletó, e os irmãos estão tudo lá olhando para a cara dele. Ah, é? Ah, é? Irmãos, vocês estão aqui, irmãos? Quantos estão aqui? Aí o povo não levanta a mão. Acho que estão lá. Estão lá de corpo. É como Deus disse através do profeta, se não me engano, Isaías. Esse povo me adora de lábios. Porque o seu coração está longe de mim. Não foi o que Deus falou uma vez? Então hoje nós vemos isso acontecendo hoje. Os cultos fazem festa e fazem tanta coisa, mas é aquela coisa que você não vê mover do Espírito Santo, porque o fogo do Espírito Santo foi extinguido. Está sendo cada dia mais extinguido. E o Espírito Santo de Deus é o fogo consumidor. Então as pessoas hoje não estão tão preocupadas hoje. Fala-se de avivamento. Eu não sei por que falam. Eu não falo de avivamento. Você não vai ouvir eu falar, vamos orar para Deus. Não, eu falo assim, vamos orar para Deus nos quebrantar. Vamos orar para Deus mudar a nossa vida. Fazer nós voltarmos nos tempos primórdios. Quando nós éramos simples. Quando nós não éramos mundanos. Quando nós olhávamos para o poder de Deus e anelávamos aonde estão os dons do Espírito Santo. Onde é que está? Eu sei que na Bíblia está. Daqui ninguém tirou. Está aqui. Mas em nós, onde é que está? Aonde é que está em nós? Onde está sendo operado em nós os dons do Espírito Santo? Essa é a pergunta que eu faço para mim e para você. Somos batizados com o Espírito Santo. Supostamente temos dom. Não sei se é um ou se é dois, ou três, não sei, mas temos que ter um dom. Porque o Espírito Santo, quando ele se manifestou, não foi somente falar em línguas, ali foi a evidência do batismo. Agora, o Espírito Santo está vivo em nós? Ainda está vivo em nós? Diga lá. Então, 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito Santo. Quer dizer, não apague o Espírito Santo. Porque se apaga o Espírito Santo, o pecado vai aflorar. Se você faz o Espírito Santo vivo em você, o pecado vai ter que sumir. Porque o pecado tem que ser queimado, tirado. E hoje vivemos um tempo de apostasia, um tempo difícil. Eu vejo, difícil. Olha, difícil. E temos que buscar para salvar-nos por nós mesmos, cada um por si. Ainda bem que é assim, né? Que cada um por si. Eu não tenho que salvar ninguém, senão eu estava perdido. É que nem estar no rio morrendo afogado e você tentar tirar alguém e a pessoa não quer se salvar, fica querendo te bater, te agarrar e morre os dois. Ainda bem que não é assim. O que você pode fazer é orar e aconselhar. Por isso estamos aqui. Toda quarta-feira à tarde e toda sexta de manhã. Estamos aqui, trazendo estudos bíblicos, mostrando. Porque pregação é fácil. Eu posso vir aqui pregar para você, irmão, você vai dar um aleluia, glória a Deus, e segue a mesma coisa. Mas é a mudança em nós, dentro de nós, porque o Espírito Santo ele veio morar dentro de nós, que é para nos ajudar a mudar. Por isso que Deus veio morar em nós, para formatar o nosso caráter, para ajudar a nos formatar a nossa personalidade, sermos o que somos, uma persona, sermos uma pessoa de boa índole. Mas nós estamos jogando o quê? O Espírito Santo fora. Por causa do quê? Por causa do mundo. E aí a palavra de Deus não tem valor para nós. Eu não acredito, não aceito. E muitas coisas que eu ouço de crentes, olha, que eu já ouvi aí, como salvação. Gente que não conhece a palavra, não conhece a palavra. Não sabe a diferença entre o ímpio e o pecador. Não sabe. Não sabe. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E se fala de avivamento. Eu não falo de avivamento. Eu peço para Jesus me perdoar meus pecados. Que Ele tenha misericórdia de mim, que eu quero ir para o céu. E eu fazendo isso, eu estou me vivificando. Estou me reavivando. Que é difícil. Outra coisa que sucede muito quando nós não damos a voz para o Espírito Santo
Eu já vi muitos crentes dizer, a vida é minha, o corpo é meu, faço o que eu quero. Hã? Como é que é? O corpo é meu. Ah, é? Então foi você que deu o corpo para você. Esse corpo que você tem foi você que te deu. As pessoas se enganam. As pessoas se enganam. Por isso que eu digo, quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, quando o Espírito Santo não consegue comunicar com o nosso espírito e tocar na nossa alma, nós estamos perdidos, irmãos. Estamos perdidos. Porque o nosso espírito tem que estar sempre alerta para ouvir a voz do Espírito Santo. E o nosso Espírito Santo assim alimenta a nossa alma, que é o centro das nossas emoções. Alma. Nós somos um ser alma, vestido com uma casca de carne, que não é de churrasco não, é uma carne que vai voltar para o pó. É? Então as pessoas hoje marcam o seu corpo, fura a orelha, fura nariz, fura... Olha, onde der para furar, fura. Sem falar da tatuagem, né? Sem contar de crentes tatuados, sem falar disso. E é antibíblico. Está escrito lá porque que nós não devemos marcar o nosso corpo. Porque Jesus, quando morreu e nos vivificou, fez com que o nosso corpo se tornasse o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? E o Espírito Santo ele é zeloso. E você abre a sua Bíblia comigo aí no livro de 1 de Coríntios, capítulo 3, e versículo 16, você vai ver comigo o que está escrito. Diz assim, faz uma pergunta, o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele faz uma pergunta, ele diz assim, não sabeis vós, está perguntando eles, ei, você não sabe? Você não sabia? Que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uau, uau. Não, o corpo é meu, faça o que eu quero. Ah, é? Então o Espírito Santo já não está nem mais triste com você. Você já nem mais apagou o fogo dele na sua vida. Você já profanou o templo. Ele já não está mais aí. É por isso que nós vemos os cultos hoje, irmãos. Eu lamento, eu falo com sinceridade, eu tenho acompanhado. Nós não vemos hoje estudos bíblicos mais. Se tem, eu não vejo, porque as igrejas hoje não fazem estudo bíblico. Escola dominical não é estudo bíblico. É uma forma de estudo. Mas não é um estudo doutrinário como deveria ser nos cultos de terça-feira, que eram, né, normalmente nas igrejas. Tinha culto de doutrina, né, de ensinamento. Não se vê mais isso. Aí se falava da postura do homem, da postura da mulher, da roupa, comportamento. Falava todas essas coisas. Hoje não se fala mais. Hoje você vem como quiser e fica como quiser. Por isso existem as comunidades hoje aí. As comunidades estão cheias. Porque o povo vai e vive do jeito que quer. Mas a palavra de Deus, ela ela é a mesma. Ela não mudou, não. A palavra de Deus está aí para ensinar. Ser ensinada, mas e onde estão os ensinadores? E tem igrejas que não querem ensinar, porque se ensinar o povo vai embora. Vai falar do pecado, eles vão passar a mão na canela e vão embora. Mas a nossa obrigação é falar a verdade. Por isso Deus me pôs aqui. Eu estou falando para você a verdade. E para mim também, porque eu também tenho que viver o que estou falando. O seu templo é profanado. O templo do Espírito Santo. Somos nós. Ou não sabeis vós que o templo de Deus, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, quer dizer, nós somos morada dele. Se ele mora em você, como é que ele não fala com como é que ele fala com você e você não escuta? É porque você já extinguiu. É porque você primeiramente entristeceu ele. E depois você extinguiu aquele fogo dentro de você que você tinha prazer de ouvir. Hã? Eu falo, senhor, eu vou para um culto, a pregação, aquela pregação água com açúcar, eu não gosto não. Falando sério, pregação com água com açúcar, aquela pregação que eles pregam por aí.
Deus vai te abençoar, Deus tem uma promessa para você, que Deus vai te abençoar. O cara está no pecado, está na mentira, está no adultério, está na prostituição, está no engano. E como assim? Então eu não entendo. Agora você tem que pegar para pecador. Se tiver pecador, você tem que falar de Jesus. Mostrar para ele que existe um Salvador. Aí é diferente. E aquele que é salvo, aquele que está vivo, aquele que está avivado, ele vai louvar, ele vai glorificar, ele vai exaltar o nome do Senhor. Como era no passado. E os pecadores levantavam e iam chorando para frente. Se arrependiam. Mas quando isso? Então, vamos ver, não estou dizendo que não acontece, hein? Não. Acontece. Mas em comparação do que era, o que é hoje, é quase nada. Quase nada. E às vezes as pessoas estavam chorando lá na frente, e muitos não entendem. Por que chora a pessoa quando vai lá na frente? É porque está sendo quebrantado, porque o Espírito Santo está convencendo aquela pessoa. Está mostrando a situação dela, a terrível que ela estava. E aonde ela vai estar agora. Então a pessoa começa a chorar. E é choro de gozo, é choro de alegria, é choro de libertação. É isso. Até isso nós perdemos. O que mais, para terminar? Vamos ver aqui. Ele se afasta daquele que antes era crente. Ele se afasta daquele que antes ele morava na casa dele, que é o corpo. Ele se afasta. Ele sai fora. Fica de longe, olhando. Não te abandona, mas sai de dentro. Porque você entristeceu, você extinguiu o fogo, você profanou o templo, que é o corpo, então ele se vê obrigado a sair. Não porque ele quis, porque ele foi colocado para fora. Está pesado, não está, irmãos? Mas é verdade. Essa moda do mundo hoje está acabando com tudo. Essa moda de roupa do mundo hoje, que já invadiu as igrejas, está acabando com tudo. Hoje muitos não conseguem nem dar um aleluia no glória a Deus, porque está vendo o que está vendo. É carne pura. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. E aí fala-se de avivamento. Não, tem que ser um tempo de arrependimento, de quebrantamento. Ele se afasta, ele vai embora da gente. E você quer ver? Aqui a prova. Abra sua Bíblia comigo em Juízes 16, 20. Juízes 16, 20. Essa história você conhece. Quando Dalila chega para Sansão, depois de muito tempo de ele estar brincando com Deus e com o pecado, porque ele era desobediente, ele não ouvia a voz do Espírito Santo de Deus. Ele não ouvia. Ele não ouvia. Ele era um homem poderoso, famoso, e começou a querer fazer pela cabeça dele. Sabe o que aconteceu? Capítulo 16, 20 de Juízes, diz assim, Dalila, que é Dalila, diz, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, ele despertou do sono e disse, é como muitos dizem hoje, que nada, eu estou bem com Deus, eu vou para o céu. Falou, é mesmo? Uau! Mas qual? Fazendo coisas erradas, vivendo erradamente, fora da palavra, e diz que vai para o céu. Pergunto qual? Porque céu tem vários, né? Eu conheço um céu lá em Las Vegas, num cassino chamado Caesar Palace, que é um céu muito bonito. Você olha assim, nossa, tão bem pintado, bonito. Quem sabe para quê, né? Porque o céu dos céus mesmo, lá não entra pecado. Nem angústia e nem dor. Está escrito. E é um hino que se canta da harpa cristã. No céu não entra pecado. Lembra? Então vamos lá. Ele disse, rapidamente ele se levantou e disse, sairei ainda esta vez como de antes. Que nada, ele diz, eu sou bamba. Eu sou o cara. Me levantarei, ó, vou dar pau aí agora, meu compadre. Foi o que ele pensou, né? E ele disse, e me livrarei. É que nem cachorro quando você dá banho nele, fica tudo morrendo, ele se sacode de choque para tudo quanto é lado. Pensou que ia fazer isso de novo. Agora, porque ele não sabia, ele falou tudo aquilo porque ele não sabia, que o Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, já tinha se retirado dele. Já tinha se retirado
dele. Está vendo como sai? Sai. E a Bíblia fala isso. E você sabe qual foi o fim de Sansão? Pegaram ele, bateram nele, arrancaram os 2 olhos dele, deixaram ele cego. Por quê? Porque ele não deu a voz ao Espírito Santo de Deus, porque ele entristeceu o Espírito Santo de Deus, porque ele apagou, ele extinguiu o fogo do Espírito Santo de Deus, porque ele profanou o corpo dele com a mulher lá, com a Dalila, e o Espírito Santo se retirou dele, virou trapo velho na mão dos bandidos. E por fim Deus teve misericórdia dele, ainda permitiu que ele destruísse os filisteus, tá? E morresse junto com eles, para cumprir o trabalho, que não era o fim dele, que Deus queria para ele, não era esse. E o fim de muitos hoje, que estamos vivendo nessa terra no século 21, nessas igrejas modernas que estamos vivendo, Jesus vai vir e vão ficar aí. Vão ter que enfrentar o anticristo. E vão ter que enfrentar as 7 taças da ira de Deus. Se passar pelo anticristo e morrer, talvez não passe pelas 7 taças, porque vão ressuscitar para viver no milênio com Cristo. Está na Bíblia. Está lá escrito em Apocalipse. Então as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Eu tenho muito temor das coisas de Deus. Eu não entro aqui para ficar brincando, não. E para terminar agora, vamos falar aqui mais um versículo só. Salmos 51, versículo 11. Esse versículo ele é tão tremendo porque fala de um grande homem, de um grande rei. Um rei que não deu ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E por ele ser aquele rei que foi, o maior rei de Israel, que é considerado até hoje, o maior rei que já existiu em Israel. Não foi Salomão, não. Foi o pai dele. Salomão construiu o templo. Mas o maior rei que houve e nunca vai haver que houve igual foi o rei Davi. Ele tinha uma unção que Deus deu para ele que não tinha ninguém igual a ele. Mas ele brincou com tudo que Deus deu para ele. Ele adulterou. Ele enganou. Ele mentiu. Pintou e bordou. Aí o que ele fez? Ele entristeceu o Espírito Santo. Ele extinguiu o fogo do Espírito Santo. Ele profanou o corpo dele no adultério. E ele foi abandonado em parte. Em parte. Porque, sabe por quê? Porque ele fez o que nós temos que fazer. Foi o que ele fez. Quando ele reconheceu, porque ele reconheceu o erro dele. E nós erramos, muitas vezes, e cobrimos os nossos erros. Nós não reconhecemos, e nós não nos humilhamos, e nós não nos arrependemos, e nós não confessamos. Principalmente para Deus. Ele viu, mas nós não falamos nada, ficamos quietinhos. Bico de siri, ó. Siri não tem bico, mas é bico de siri, né? O que ele fez? Salmo 51, 11. Não lances fora de mim. Não me lances fora da tua presença. Eu pergunto para nós, quantos de nós estamos preocupados hoje de não sermos lançados da presença de Deus? Porque hoje já tem muita gente que se tornou inimigo de Deus por querer agradar o mundo, por querer ter amizade com o mundo. Está lá em Santiago capítulo 4. Hello? Não foi Deus que lançou, foram nós que nos lançamos da presença. Porque está escrito lá que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui. Davi disse, não me lances, não me deixa ir fora da tua presença, por favor. Ele clamou aqui, não, Senhor, por favor, não deixa eu ir, não. Não me lance fora, quer dizer, não me tire fora da tua presença. E mais, hein? E não retires de mim. E não retires de mim o teu Santo Espírito. O Espírito Santo é a nossa força. O que disse Neemias quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém? Ele com uma ferramenta numa mão e com uma espada na outra, e ele dizia, a alegria do Senhor é a nossa força. O
Quer dizer, aquele fogo que estava dentro deles, que é o fogo do Espírito Santo que animava eles, era a força deles. E nós hoje? Qual é a nossa alegria hoje? Qual é a nossa força hoje? Qual é a minha alegria? Qual é a minha força? Eu estou dizendo para mim. E para você eu te pergunto, qual é? E ele disse bem claro aqui, olha, não me lances fora da tua presença. Não me lances, Senhor. Ele estava clamando. E disse, não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu falo para vocês com toda alegria e gozo. Sou batizado com o Espírito Santo. Você não vai ver eu falar língua estranha aqui, porque aqui não é uma igreja. Também língua estranha é para me edificar. Eu falo língua estranha, às vezes sozinho, eu já disse para vocês, aqui, escutando hinos, trabalhando. Quando estou no culto, falo ali, me alegro. Isso eu também não quero perder. É essa comunhão com Deus. É essa, saber que temos uma intimidade. E ninguém me precisa mandar dar glória a Deus e nem aleluia. Porque se eu sinto Deus dentro de mim, vivinho, eu dou glória a Deus sem que ninguém dê. Não precisa mandar. Mas lamentavelmente vivemos hoje um tempo onde a gente tem que mandar, irmão, dá glória a Deus, irmão, dá aleluia, perdeu de dar um aleluia, bate palma, dá piroleta, faz isso. Então, sabe o que acontece quando não damos ouvido à voz do Espírito Santo? Você sabe? Agora você sabe. Quer anotar aí? Então anota. O Espírito Santo, Deus, ele se entristece. Ele se entristeceu, você apaga o fogo dele dentro de você. Você extingue o fogo dele dentro de você. E se você extinguir o fogo dentro de você, ele fala e você não ouve, você vai profanar o templo dele, que é o templo onde ele morava, que é o seu corpo. E depois disso, ele se afasta de você. Aí você fica jogado às traças. Meu irmão, se fala de avivamento, mas eu estou perguntando para você aonde? Nós temos que viver um tempo de quebrantamento, de humilhar-nos. Cultos, vamos orar, vamos voltar a orar, sim, mas vamos aqui. Não vamos falar de avivamento nada, vamos aqui nos arrepender. Todo mundo de cara no chão. Para que Deus tenha misericórdia e o Espírito Santo comece a limpar as nossas vidas. Para que Ele possa querer usar de novo, como foi no passado. Salvação de almas. Milagres e prodígios. E muitos batismos com o Espírito Santo. A pessoa somente orava e Jesus batizava. Eu vivi esse tempo quando era moço. Eu vi isso. Mas hoje estamos vivendo realmente um tempo de apostasia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra seja edificante. Não somente para mim, como é. Mas que seja para cada um de vocês que estão me assistindo e aqueles que vão assistir. Então vamos orar e vamos fazer o fechamento aqui. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos. Nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E não há um Deus como o Senhor. Meu Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, por favor. Lava-nos, por favor, Senhor, no sangue de Jesus. E que o Teu Espírito Santo nunca saia das nossas vidas. E que possamos ouvir, Senhor, a voz do Teu Espírito. Por isso, fala com meus irmãos que estão através do Face, através da rádio. E aqueles que vão também ver, Senhor, através do YouTube. Fala com cada um de nós. Pois nós precisamos do Senhor e não podemos viver sem o Senhor. Te damos graças por tudo, ó Pai. E o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.